Muito obrigado, parabéns. Doutor Leonan, por favor, a palavra é sua. Bom dia, já quase boa tarde a todos, né? Quem eu não cumprimentei ainda pessoalmente, né? E, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, de participar desse evento, que são eventos de natureza de relações internacionais, ciências políticas, ciências humanas, e eu, afinal das contas, sou apenas um engenheiro. Né? E, como todo engenheiro, adoro uma transparência. Então, eu vou tentar passar bem rapidamente. Talvez eu fuja um pouco do enfoque que teve aqui, que a minha mensagem não é muito otimista. Né? A gente viu muitas mensagens otimistas. Infelizmente, a minha mensagem não é muito otimista. Né? Na verdade, quando a gente fala dos 50 anos do Tratado de Não Proliferação, a gente tem uma história, mas certamente dois matizes contraditórios. Mas, antes de falar nisso, eu acho que é bom desconstruir um mito, né? Porque é recorrente às vezes. Né? É fisicamente impossível uma usina nuclear dar origem a uma explosão nuclear similar à de uma arma nuclear. Né? Então, é sempre bom clarear, porque muitas vezes é utilizado isso em debates. Né? Eu já vi comparações do inventário de material radioativo do núcleo de um reator com o inventário de uma arma. Isso não faz nenhum sentido. Então, é sempre bom a gente desfazer esse mito. E tem um segundo mito também, é que a gente associa a arma nuclear à radiação nuclear. E, sem dúvida, ela está presente, mas os maiores e imediatos efeitos de uma explosão de armas nucleares são convencionais. Ou seja, eles são associados, não estão associados à radiação nuclear, e sim à radiação térmica e o efeito de choque. Né? Também é um ponto, é da ordem de 15% a energia transferida por radiação. Bom, e aí a gente, num quadro global, a gente vê aqui os have and not have, né? Os países que têm energia nuclear, os países que têm armas nucleares. E aí a gente vê uma superposição. Já sei que alguém deve estar pensando, Bélgica, Alemanha, o que o Leonan está falando? Nós vamos falar já sobre esse assunto. Né? E também, quando a gente fala em armas nucleares, a gente fala de um espectro muito amplo. Então, é bom caracterizar que nem sempre a gente está falando da mesma coisa. Uma coisa são as armas nucleares podem ser estratégicas, táticas ou de teatro. E, na realidade, né, tem definições para ela, mas o importante é o que muda é qual é o alvo e qual é a distância que esse alvo está. Né? Então, a gente vai ter diferentes aplicações. E isso parece um tema militar, mas não é um tema militar só não, porque a gente está falando de fenômenos de uma escala completamente diferente. Né? Então, esse gráfico não é da minha autoria, mas eu gostei muito dele, né, de um amigo. Né? Ele mostra um pouco a escala. Para a gente ver a escala de Hiroshima, a gente tem que botar uma lente de aumento. Né? Quando a gente fala da Tsar Bomba, que é a arma mais potente já feita, ou do teste Castle Bravo americano, né, do primeiro teste de bomba de hidrogênio, então a gente está falando de coisas muito diferentes. Uma coisa, uma arma estratégica do megaton, e outra coisa são armas táticas. Em que pese que, tecnicamente, elas tenham semelhanças, mas elas são coisas diferentes. A gente, às vezes, trata tudo da mesma forma, e tratar isso da mesma forma pode ser bom ou mal, dependendo de que lado se olhe. Né? Aí vamos pensar aqui quais são os países que possuem ou já possuíram armas nucleares. Né? Primeiro tem o azul, aqueles que possuem armas nucleares de jure, né? São aqueles que são os signatários do TNP, os azuis. Aí aparecem os verdinhos, né? Principalmente os verdinhos na Eurásia. Né? Na verdade, os verdinhos na Eurásia são ex-república da União Soviética. Quando ela foi dissolvida, a Rússia trouxe para si todas as armas nucleares que estavam estacionadas nesses territórios. Né? E é bom lembrar, a gente perde um pouco o foco da distância do tempo, a retirada dessas armas nucleares da Ucrânia não foi uma coisa simples, não foi um processo politicamente complexo, né? Mas foi feito. Né? E um outro país que aparece verdinho, né, é a África do Sul, né? Porque a África do Sul efetivamente desenvolveu armas nucleares e posteriormente abdicou a essa posse dessas armas nucleares. E aí aparece aqueles em vermelho, que são aqueles que obtiveram armas nucleares fora países que não fazem parte do TNP e que adquiriram armas nucleares. O Paquistão, Israel, o Paquistão, a Índia e a Coreia do Norte, que saiu do TNP para proliferar, como foi o caso até agora mesmo, o Márcio estava tocando nesse assunto. Agora apareceu o caso da Alemanha, da Itália, Turquia, Holanda, né? Por que a gente aponta elas que têm armas nucleares? Porque a OTAN ela possui armas nucleares nos seus territórios, similarmente como a União Soviética possuía armas na Ucrânia, no Cazaquistão, no Uzbequistão, a OTAN mantém essas armas na Alemanha, na Itália, na Turquia e na Holanda.
Ora, essa manutenção dessas armas, ela é nitidamente uma violação ao TNP consensual. Todo mundo sabe que viola, mas todo mundo deixa estar do jeito que está, por fatores políticos. Uma vez num debate que participava o então presidente do Carnegie, né, eu coloquei esse tema, que é um tema bastante desconfortável, né, e ele disse, não, mas essas armas aí já são muito velhas, não servem para mais nada, e os países, é um tema político, os países não deixam os Estados Unidos tirar essas armas de lá. Isso já foi há bastante tempo atrás. Ora, não é nada a ver que essas armas foram modernizadas recentemente, um programa de modernização muito significativo. E ainda ressalta-se um ponto, a Alemanha, Bélgica, Itália, Turquia e Holanda, as armas são operadas pelos americanos em bases da OTAN. Agora, na Alemanha, as armas são operadas pela Luftwaffe, né, pela própria Força Aérea Alemã. Ora, e é estranho, a Alemanha é um país um pouco contraditório, ele faz o phase-out das usinas nucleares porque é um grande risco. Agora, ele tem mais de 100 armas nucleares no seu território e isso ninguém fala, né? O Partido Verde alemão não se pronuncia sobre esse assunto. Contra as usinas nucleares são o demônio. É curioso, no mínimo curioso e no mínimo contraditório, né? As razões dessa contradição dá tema de um outro seminário específico, né? Bom, mas quando a gente vai falar no Tratado de Proliferação objetivamente, né, a gente pode dizer que a não proliferação horizontal ela é instituída através das salvaguardas internacionais da agência. E a não proliferação vertical ela é promovida através de tratados bilaterais de desarmamento. Não vou repetir aqui, o TNP é ambíguo, deficiente e assimétrico, né? Eu acho que todos já falaram isso de alguma forma, né? Isso é evidente, né? Mas isso não faz necessariamente, como disse o Maso, né, aquele conselho que a mãe antigamente dava para a filha, ruim com ele, pior sem ele, aquela que queria se divorciar, né, tinha essa coisa antiga. Isso eu escutei muito, a minha avó falava isso, né, ruim com ele, pior sem ele, né? Mas a minha mãe acabou se divorciando. Mas, na verdade, quando a gente fala nas salvaguardas abrangentes, né, isso é um ponto importante, né, que às vezes dá confusão. A aplicação, como o Brasil e a Argentina são aderentes tardios, vamos chamar assim, ao TNP, o TNP, o Acordo de Salvaguardas, era o chamado INFCIRC, o atual INFCIRC 153, ao qual se associou um protocolo adicional. O Brasil e a Argentina, como aderentes tardios, né, eles estão submetidos a outro INFCIRC 435. Isso causa muita dúvida. O texto do INFCIRC 435 difere em vários pontos, ele é mais aperfeiçoado, ele é mais exigente em alguns pontos e permite algumas coisas, detalha coisas que o INFCIRC 153 não permite, inclusive o tema da propulsão nuclear do submarino. Então, muitas vezes se acha que o Brasil tem um INFCIRC 153 assinado e deveria assinar um protocolo adicional. Não é bem assim. Nós temos o INFCIRC 435. O protocolo adicional foi feito por um 153. É uma discussão, mas não é um automatismo, como muitas vezes se fazem crer. Agora, o grande mérito do TNP, sem dúvida, é uma verdade. Nenhum aderente ao TNP proliferou. Isso é uma verdade, é um ponto muito positivo que já foi ressaltado. Porque Índia, Paquistão e Israel nunca aderiram. Então, a África do Sul proliferou antes de aderir. A Coreia do Norte se retirou para proliferar. E é bom notar, né, que a Coreia do Norte se retirou do TNP pelo não cumprimento de um acordo firmado com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que não foi cumprido, né? Então, a gente, às vezes, demoniza a Coreia do Norte, mas tem toda uma história que não deve ser esquecida. Não vale a pena discutir, porque isso é tema para outro seminário. E outro ponto é o JCPOA, né? O Joint Comprehensive Plan of Action. O que eu vejo bastante positivo, que hoje está sendo questionado até pelo principal ator, que é os Estados Unidos, mas o que ele traz de novo? Ele traz de novo que, além da aplicação do regime 153 mais 540, protocolo adicional, que o Irã é assinado, ele traz restrições quantitativas em termos não só de máquinas de enriquecimento, como quantidades de urânio presentes no território nacional do Irã. Isso é uma novidade, que em hora nenhuma isso foi previsto em acordos de salvaguardas anteriores, o que denota uma certa bastante abertura, né, vontade do Irã de chegar nesse acordo, né, porque isso são uma abertura bastante nítida de uma certa soberania que o próprio TNP prevê, né. E os tratados de desarmamento? Bom, a gente tem uma sopa enorme de letras, né?
Alguém já comentou ao longo do tempo aí, START, SORT, SALT, START 1, START 2, New START, INF, ABM, né? Esse último contra os antibalísticos, né? O fato é que esses tratados de desarmamento, eles implicam reduções quantitativas. Nenhum deles prevê reduções qualitativas. Ou seja, as reduções quantitativas são largamente compensadas pela modernização dos arsenais em curso, né? Alguém falou, acho que foi o ministro Jungmann, sobre a validade do remédio, né? Aquela história, né? Um pouco isso, né? E eles são feitos num contexto da MED, que alguém também já comentou sobre a MED, não vamos aproveitar disso, né? A doutrina que diz que ninguém vence, a doutrina que, em resumo, diz que ninguém pode vencer uma guerra nuclear, que ambos serão destruídos, tá? Esses tratados bilaterais, eles são baseados nesse contexto, né? E essa doutrina trouxe ao longo do tempo uma paz estável, mas bastante tensa, né? Mas uma paz estável, né? Em que pese as tensões ocorridas, né? Em especial, já foi citado a crise dos mísseis de Cuba. É sempre bom lembrar, né? O Tlatelolco foi uma reação à crise dos mísseis de Cuba, porque foi uma ameaça que ocorreria no Caribe, né? Então, foi empurrada, vamos dizer, pelo México, né? Pelo então Ministro das Relações Exteriores, mas o Tlatelolco foi uma reação e, por isso, ele é o primeiro zona livre de arma nuclear. Bom, quando a gente fala em tratado de desarmamento, realmente a gente vê reduções quantitativas significativas, como essa evolução do arsenal americano, né? Equivalente a isso aparece no arsenal russo também. Agora, os programas de modernização, eles estão em pleno vapor, em grande atividade, né? Eu citei a modernização da bomba B-61, aquelas que são aplicadas nos países da Europa, da OTAN, né? Mas são vários programas de modernização. E, na realidade, os programas de modernização eles vão no sentido de maior precisão e velocidade nos vetores de lançamento, né? Quer dizer, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, fazer um míssil 2 vezes mais preciso tem o mesmo efeito de que fazer uma bomba 8 vezes mais potente. O efeito prático dela, quer dizer, quanto mais preciso é o míssil, menos potente precisa ser a arma, né? Que se esse míssil for hipersônico ainda, e aí o oponente não tem tempo de responder. Quer dizer, então, mísseis hipersônicos de grande precisão, eles aumentam muito a possibilidade de sucesso de uma potência nuclear destruir totalmente o arsenal da outra, sem que essa tenha como responder ao tal ataque surpresa. Isso compromete o MED, tá? Ele parece dar a entender, com o míssil hipersônico, que existe possibilidade de vencer uma guerra nuclear. Quer dizer, esse é um exemplo, não vou entrar em detalhes, isso é muita engenharia, mas a maneira de produzir é ter dispositivos. Se você quer destruir aquela região central, com o dispositivo atual você vai ter essas probabilidades de acerto. Com o dispositivo sofisticado, você tem uma probabilidade de acerto muito maior, com os chamados superfuse, né, que estão recentemente já em implantação nos arsenais americanos, e coisa equivalente existe no arsenal da Rússia também, né? Quer dizer, um ponto importante foi citado aqui a New Nuclear Posture, a Nuclear Posture Review do governo americano, lançado pelo governo Trump agora recentemente, né? Mas antes da Nuclear Posture Review, já a Força Aérea Americana ela já previa o emprego de armas nucleares contra países não nucleares. Esse gráfico não deixa dúvida quanto ao uso. E o instrumento que eles tinham naquela época, e aí vamos dizer o que a Nuclear Posture Review muda, eles tinham aí 4 tipos de armas nucleares táticas lançadas por aeronave para essa função, né? E dentre elas aquela que a gente mostrou antes, a B-61. Sim, mas aí aparece a Nuclear Posture Review. E a gente pode resumir ela que ela traz o potencial para bombas nucleares usáveis. Ou seja, ele formaliza o uso dessas armas nucleares, a possibilidade de uso. E eu ressalto 2 pontos, né, importantes. Primeiro, vamos falar em seguida, depois o outro no final, as armas de baixa potência, low yield. O desenvolvimento de armas de baixa potência que se enquadram no limite de armas táticas ou armas de teatro, dependendo do contexto, né? E também a modernização, o caso da ameaça do status 6. Depois vamos falar um pouquinho sobre o que é o status 6.
Quer dizer, então o problema é que a Nuclear Posture Review ela prevê modificar os mísseis balísticos lançados por submarino, hoje existentes, que são mísseis de múltipla cabeça, múltiplas ogivas, né? Modificar para que esses mesmos mísseis transportem armas de low yield. Isso é extremamente perigoso, porque depois que um míssil desse está voando, ninguém sabe o que está na cabeça de combate dele, ou seja, você cria um problema de discriminação. E o segundo problema é o incentivo ao desenvolvimento dos mísseis de cruzeiro armados com armas nucleares, que foi um desenvolvimento que foi interrompido durante o governo Obama. Esses mísseis já foram desenvolvidos, já foram operacionais na Marinha Americana, os mísseis Harpoon com a versão nuclear, mas foram retirados de operação. A Nuclear Posture Review retoma esse tema. E isso me parece um tema bastante delicado, porque é o problema de discriminação, né? A mistura de cabeça de combate nuclear e convencional no mesmo míssil, e sistema de um Trident com uma ogiva de baixo yield, ele é indiferente, ele é igualzinho a um Trident com 8 ogivas MIRV. Então, isso o adversário deteta o lançamento, ele não vai ter outra escolha senão retaliar no máximo da sua possibilidade, naquela famosa síndrome de use them or lose them, né? Quer dizer, o problema de discriminação também acontece em menor escala com mísseis de cruzeiro, apesar de que mísseis de cruzeiro são facilmente identificados, são completamente diferentes em termos de trajetória, né? Em termos de uso, mas eles também causam. Um míssil de cruzeiro voando a partir de um alvo, ele está com cabeça nuclear ou não? Ninguém sabe, só quem sabe é quem lançou, ou quem sabe, nem quem lançou sabe. Então, esse tema é uma nova ameaça, um novo problema que a Nuclear Posture Review do governo Trump trouxe. Mas, não satisfeito com isso, aparece o presidente Putin agora recentemente. Não tenham dúvidas que, em resposta à Nuclear Posture Review, né, o presidente Putin disse que ele tem uma linha de armas nucleares capaz, aquele míssil indetetável, né? Mas eu vou me concentrar num só, que eu acho que, no meu ponto de vista, é aquele que é mais perigoso em termos de balanço, que é o uso de drones, drones subaquáticos, né? Ao mesmo tempo, eles estão trabalhando na mesma coisa que a Nuclear Posture Review, se for observar, hipersônicos, nova classe de balísticos, mas eu vou ressaltar esse que é uma arma nova, é um conceito novo e bastante assustador, no meu ponto de vista. Isso aí apareceu em 2015, supostamente um vazamento proposital do governo russo, né? Que apareceu essa foto num jornal russo, supostamente um vazamento, né? Já vê que vai ter vazamento de dentro da Marinha Russa, desse tipo de coisa assim. É preciso ser muito inocente, né? Idealista e inocente, embaixador, como o senhor falou, né? Bom, isso apareceu lá, né, em 2015, né, causou bastante furor, né, na época, mas o assunto vem desenvolvendo. E hoje, nesse recente pronunciamento, que fazem dias atrás, foi mostrado aqui um filminho do que eles chamam do drone, o Canyon, que transporta o torpedo do Status 6. Né? E aí volta a Status 6, que foi reconhecido lá na Nuclear Posture Review como uma ameaça real para os Estados Unidos. Ora, qual o problema disso aí? Isso aí cria uma situação, um drone desse, um veículo autônomo desse, ele é indetetável, ele pode se aproximar ele é quase impossível de ser detetado. E ele pode se aproximar da costa, de grande cidade da costa, e lançar um torpedo desse Status 6, e você tem um ataque simultâneo e você consegue fazer... É uma ameaça indetetável, praticamente, né? Então, sistemas de detecção para isso seriam extremamente custosos e complexos e pouco confiáveis, né? Ele cria uma variável, quer dizer, que se chama muitas vezes a arma do juízo final. Quer dizer, ele tem grande capacidade de sobrevivência, porque ele está submerso, ele é indetetável, ele pode ser lançado a grande distância, de chegar lá no local. Se imagine um ataque desse numa grande cidade litorânea, né? Como pensando nos Estados Unidos, Nova York ou Los Angeles. Quer dizer, é um estrago, é uma ameaça nova que cria um desbalanço aí, que como é que isso vai se equilibrar, a gente não sabe. A Nuclear Posture Review do presidente Trump considera uma ameaça e vai tomar ações para contrabalançar essa ameaça. Eu vejo que uma única ação para contrabalançar essa ameaça é desenvolver alguma coisa parecida, igual, o mesmo sistema desse. Ou seja, isso aí, a meu ponto de vista, parece bastante assustador essa possibilidade.
Quer dizer, outras ameaças também que existem é o desenvolvimento de armas táticas pelo Paquistão, né? É um assunto que se fala pouco, armas semelhantes às que existem nos países europeus da OTAN, mas o problema é que essas armas têm que, por serem táticas, elas têm que estar em estado de prontidão, na linha de frente, né? Quer dizer, e o Paquistão não parece ser um lugar muito tranquilo, né? Então, a guarda dessas armas, o exército paquistanês está sempre pronto para repelir uma invasão indiana. E ela é indispensável, porque numa guerra convencional, o poder da Índia é muito maior que o Paquistão. Então, a única chance do Paquistão é o uso de arma nuclear tática. É uma situação bastante delicada também, a fragilidade, a eventual fragilidade da guarda dessas armas, e o comando dessas armas tem que passar para o comandante no campo de batalha, né? E aí tem que ver a responsabilidade desses comandantes do exército paquistanês no campo de batalha. É um tema delicado. Um outro tema bastante delicado é o desenvolvimento de MIRVs na Ásia, em especial na Índia e na China. Porque o que é MIRV? O MIRV é o Multiple Reentry Vehicle. O que acontece? São cabeças de combate múltiplas que esses balísticos têm, onde cada cabeça de combate, o veículo leva a um alvo diferente, né? Em torno de 8. Nos Trident, lançados pelos submarinos americanos, são 8. Ora, esse tipo de arma é uma arma que foi desenvolvida só pela Rússia e os Estados Unidos, porque ela tem o objetivo justamente de conseguir destruir as bases de lançamento, você conseguia mandar, você conseguia neutralizar a resposta ao ataque, né? Seria a resposta. Ora, isso aí, de certa forma, a possibilidade de neutralizar a resposta é que faz explodir a corrida armamentista, é que faz se aumentar cada vez mais os arsenais. Na medida que a China desenvolve armas desse tipo e a Índia também desenvolve armas desse tipo, eu acho que isso aí é um driver de aumento no quantitativo de armas no total, né? Tanto a China vai provocar a Rússia e os Estados Unidos, a Índia vai provocar o Paquistão, eventualmente a China também, ou seja, é um veículo que força a aceleração do aumento dos arsenais e é uma ameaça significativa. E, por último, a modernização militar da China, né? Quer dizer, a China tem feito um enorme esforço, agora, no outro dia, vimos aí... Ontem eu estava vendo uma parada lá com o meu premier da China falando na parada, eles mostrando drones e tudo. E essa modernização atinge também o arsenal nuclear da China, que sempre foi limitado e estritamente para dissuasão. Esse arsenal está sendo ampliado, né, com armas de maior alcance, de maior precisão. Então, o efeito disso sobre a Índia, sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia, a gente vai ver ao longo do tempo, ou seja, são efeitos que vão no sentido contrário ao desarmamento, bem contrário ao desarmamento. E não podemos deixar de falar no caso da Coreia do Norte, né, com a expansão dos alcances dessas armas da Coreia do Norte. Bom, e foi comentado aqui o TPAN, né, o Tratado de Proibição. Ora, eu acho que é um grande avanço o TPAN na medida que as armas nucleares passaram a ser criminalizadas de forma equivalente às químicas e biológicas, porque era uma situação, no mínimo, contraditória, né? Química e biológica é proibido, nuclear tem o Tratado de Não Proliferação só, e os outros podem. Agora, a gente não pode ser ingênuo, né? Os instrumentos de pressão que dispõem os países signatários do TPAN sobre os países dotados de armas nucleares é muito limitado, né? Quer dizer, em especial que a gente controla, que são esses países que controlam o Conselho de Segurança da ONU. O TPAN, sem dúvida, é um significativo avanço, mas ele não oferece, aí eu vou na linha do que a Irma falou, né, talvez foi muito feito rápido, a redação do TPAN merecia um aprofundamento melhor, ele não oferece nenhum mecanismo, né, para garantir que, numa situação de uma guerra iminente em curso, permanecesse não nuclear, né? Na verdade, logo depois do início da hostilidade, se no mesmo período de preparação da guerra, quem foi nuclear vai fazer uma corrida armamentista. E pior, nessa situação, nessa corrida armamentista, é use then or lose then, não é MED, né? Não existe o equilíbrio do terror, como foi cantado. Então, de repente, na boa intenção de reduzir um risco, você pode estar indiretamente aumentando esse risco. Merece uma reflexão mais aprofundada na própria redação do tratado. Bom, e para finalizar, né, eu acho que o Tratado de Não Proliferação ele tem um ponto muito positivo, né, que é aquilo, nenhum Estado-membro do TNP proliferou, isso é uma verdade. Então, esse é um aspecto muito positivo. Por outro lado, ele tem um aspecto
bastante negativo, né? Quer dizer, não chega a ser negativo, ele é neutro, ele é inócuo, porque ele não previne as maiores ameaças nucleares atuais, porque as maiores ameaças não residem na proliferação horizontal, não é que não existam, mas as maiores ameaças, pelo menos do meu ponto de vista, são ameaças ligadas à proliferação vertical, e sobre elas o TNP é inócuo. Não é? Então, nesse aspecto, ele é outro. E um ponto importante também, que é sempre ressaltar, é que a gente observa nos últimos anos, né, um perigoso recuo na diplomacia do desarmamento. A diplomacia do desarmamento dominou a diplomacia entre as grandes potências durante muito tempo, né? O governo de Reagan, Gorbachev, anteriormente, quer dizer, essa diplomacia do desarmamento, ela simplesmente desapareceu, né? E eu coloco até para os diplomatas presentes, né? Ela simplesmente sumiu das agendas, totalmente de todas as agendas, né? Inclusive, havia uma diplomacia, não de desarmamento, mas uma diplomacia de redução de risco entre o Paquistão e a Índia também. Uma série de tratados, não de desarmamento, mas de não primeiro uso, não ataque. Isso também morreu. Ou seja, a gente está caminhando, talvez, para uma situação mais instável e perigosa do que a situação do MED da época da crise dos mísseis de Cuba. Então, agradeço aí a atenção de vocês, escutarem o pobre dinheiro aqui falando. Mas... Muito obrigado.